Fala galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A possibilidade de o Vasco da Gama mandar seus jogos no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, durante a reforma de São Januário, está ganhando força e gera expectativas tanto na diretoria quanto na torcida. Com a reforma prevista para começar em 2025, o Vasco precisa de um local alternativo para realizar suas partidas, e o Kleber Andrade surge como uma das opções mais viáveis. O estádio já tem histórico de receber grandes públicos vascaínos e foi oficialmente oferecido ao clube pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, SESPORT. O secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, reforçou que o estádio está pronto para ser a casa do Vasco durante o período da reforma. Em entrevista, ele destacou a estrutura do local e o entusiasmo da torcida vascaína no Espírito Santo, o que seria um fator positivo para a escolha do clube. Aqui tem muitos torcedores do Vasco, temos um ótimo estádio que já recebeu o clube e está com as portas abertas. O governo do estado já manifestou este interesse, afirmou o secretário. O Kleber Andrade é conhecido por sua capacidade de atrair grandes públicos. Em fevereiro deste ano, o estádio recebeu a partida entre Vasco e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, registrando 21.555 torcedores, o maior público desde sua reinauguração em 2014. Esse número mostra o potencial de engajamento da torcida cruzmaltina na região e a possibilidade de movimentar a economia local, beneficiando tanto o clube quanto o estado. Apesar das boas intenções e do apoio do governo do Espírito Santo, a reforma de São Januário ainda enfrenta entraves burocráticos que têm atrasado o início das obras. O presidente Pedrinho, em entrevista coletiva, explicou que a reforma estava programada para começar em janeiro de 2025, mas questões envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro e a busca por novos investidores para a SAF do Vasco impediram o cumprimento desse prazo. Estava tudo muito certo. Só que negócio é negócio. Não estava assinado, disse Pedrinho, referindo-se às negociações com potenciais compradores da SAF. Esses atrasos obrigam o Vasco a se planejar para atuar em São Januário, ao menos durante o Campeonato Carioca de 2025, mas a necessidade de um estádio alternativo persiste. O Newton Santos, no Rio de Janeiro, também é uma opção considerada pela diretoria, mas o Kleber Andrade tem se destacado como uma alternativa estratégica, devido à distância menor em relação a outros estados e ao apoio de uma torcida apaixonada que pode lotar o estádio regularmente. Atualmente, o Vasco ocupa a 9ª posição no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores, dependendo de uma combinação de resultados e do possível aumento do número de vagas com a ampliação do G6 para G8 ou até G9. Mandar jogos em um estádio acolhedor e lotado, como o Kleber Andrade, pode ser essencial para manter o desempenho do time durante a transição. Essa situação exige decisões rápidas e estratégicas da diretoria, que precisa equilibrar a logística, o impacto financeiro e o apoio da torcida na escolha do local onde o Vasco mandará seus jogos durante o período de obras. O Kleber Andrade representa uma possibilidade concreta de manter o clube competitivo e próximo de sua apaixonada torcida. Enquanto o Vasco resolve o destino de sua nova casa, as atenções também estão voltadas para o craque Felipe Coutinho, que aproveita a pausa da data FIFA para se recuperar e ajudar o time na reta final do Brasileirão. Vamos entender mais na próxima notícia. O meia Felipe Coutinho está aproveitando a pausa da data FIFA para se recuperar fisicamente e contribuir de forma decisiva com o Vasco da Gama na reta final do Campeonato Brasileiro. Desde seu retorno ao clube que o revelou, o jogador de 33 anos tem enfrentado desafios físicos que o afastaram de 9 partidas. O apoio e compreensão do presidente Pedrinho têm sido fundamentais nesse processo de recuperação e readaptação. Coutinho sofreu recentemente um desconforto muscular na coxa, que o tirou dos confrontos contra Bahia e Botafogo, válidos pela 13ª e 32ª rodadas do Brasileirão.
No último jogo antes da paralisação contra o Fortaleza, ele entrou no segundo tempo e atuou por cerca de 20 minutos. Essa lesão foi um revés no planejamento cuidadosamente estabelecido pela comissão técnica, que busca reintegrá-lo gradualmente ao time principal. Pedrinho destacou a dedicação extrema do atleta em entrevista coletiva. Ele treina igual um cavalo, se mata de treinar. As pessoas passam para ele as métricas de intensidade e volume para ele ser poupado, e ele pede para treinar mais. Até por isso, ele se machuca. Ele acha que tem que treinar o tempo inteiro e está numa cobrança anormal. Essa postura de Coutinho, embora demonstre comprometimento, tem levado o jogador ao limite físico, resultando em lesões que o afastam dos gramados. O presidente também enfatizou o peso da responsabilidade que Coutinho sente. É injusto. A dedicação e respeito dele são enormes. Meu desejo é de que ele relaxe um pouco. Está carregando um mundo nas costas. É igual a mim. Quer consertar 40 anos de Vasco sem ter culpa de nada. Pedrinho pede para que o jogador encontre um equilíbrio entre a vontade de ajudar o clube e os cuidados necessários com sua saúde. Desde seu retorno, Coutinho segue um cronograma rigoroso, estabelecido pela direção e pela comissão técnica, com o objetivo de fortalecer seu condicionamento físico sem precipitações. O técnico Rafael Paiva já mencionou que o plano não é apenas contar com o craque o mais rápido possível, mas sim garantir que ele esteja em condições de contribuir consistentemente. O objetivo é poder tê-lo à disposição sempre. A pausa para a data FIFA é vista como uma oportunidade crucial para Coutinho recuperar o ritmo e aprimorar seu condicionamento. Com quase 2 semanas sem jogos oficiais, o jogador tem a chance de trabalhar intensivamente na recuperação e preparação física, visando estar em plena forma para os 5 jogos restantes do campeonato. O Vasco enfrenta uma sequência desafiadora na reta final do Brasileirão. O time volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Internacional em São Januário. Em seguida, terá duelos contra Corinthians, fora, Atlético, casa, Atlético MG, casa e Cuiabá, fora. A presença de Coutinho pode ser determinante para alcançar resultados positivos e, quem sabe, garantir uma vaga em competições continentais. Pedrinho também ressaltou o aspecto humano do jogador, defendendo-o das críticas. Quando a gente escuta a própria torcida machucando ele, ele se sente ferido como ser humano. O que tem para falar para o Coutinho é para ele ser profissional como é, mas relaxar, tirar essa pressão que está em cima dele. Ele não veio para consertar nada. O presidente pede paciência à torcida e reforça a importância de apoiar o atleta neste momento. Até o momento, Coutinho disputou 13 partidas nesta segunda passagem pelo Vasco, sendo 7 como titular, e marcou 2 gols importantes. Um no clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão e outro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético MG. Sua experiência e qualidade técnica são ativos valiosos para o elenco, especialmente em momentos decisivos. A expectativa é que, com a recuperação adequada, Coutinho retorne ao time em plena forma, pronto para contribuir e ajudar o Vasco a encerrar a temporada de forma positiva. A união entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida será fundamental para superar os desafios e alcançar os objetivos traçados. Agora, vamos analisar as críticas de Pedrinho ao novo calendário da CBF para 2025 e entender como essas mudanças podem impactar o planejamento do Vasco para a próxima temporada. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, manifestou recentemente sua insatisfação com o novo calendário proposto pela Confederação Brasileira de Futebol para a temporada de 2025. Em uma coletiva de imprensa realizada em São Januário, Pedrinho não poupou críticas às alterações, destacando que as mudanças prejudicam clubes como o Vasco e levantam questões sobre a igualdade e a saúde dos atletas no cenário futebolístico nacional. A principal motivação para a alteração do calendário é a realização do Super Mundial de Clubes da FIFA, previsto para ocorrer entre junho e julho de 2025. Para acomodar essa competição, a CBF decidiu antecipar os campeonatos estaduais para o início de janeiro, com término no fim de março, e iniciar a Série A do Campeonato Brasileiro logo em seguida. Essa reorganização implica que os jogadores terão um período de férias reduzido, ou, em alguns casos, inexistente. Pedrinho questionou a justiça dessa decisão,
argumentando que é inadmissível que a maioria dos clubes tenha que sacrificar o descanso de seus atletas devido à participação de apenas 3 ou 4 equipes no Mundial de Clubes. Agora, porque 3 ou 4 clubes vão jogar o Mundial por méritos, eu não posso dar férias para os meus jogadores. Aí eu tenho que fazer todo um mecanismo aqui em que vou ter de dar um mês de férias para os jogadores e jogar o Carioca com um time muito alternativo e ser cobrado pelo torcedor por isso. Quer dizer, é um absurdo, declarou o presidente. Ele também destacou a dificuldade em explicar aos jogadores que não terão um período adequado de descanso, o que pode afetar não apenas o desempenho em campo, mas também a saúde e bem-estar dos atletas. Aí como eu falo para o elenco que não vai ter férias? Questionou. Pedrinho sugeriu que a CBF e as federações estaduais poderiam chegar a um acordo para que os grandes clubes jogassem com equipes reservas na primeira fase das competições, ou até mesmo considerassem a realização de um quadrangular, minimizando o impacto negativo das mudanças. Além disso, o presidente do Vasco relembrou situações anteriores em que, segundo ele, a CBF não agiu de forma correta em relação ao calendário, citando especificamente alterações nas datas da Copa do Brasil que teriam prejudicado o clube. O Júlio Avelar, que é o responsável pelo calendário, já não foi correto naquela mudança de datas da Copa do Brasil. Ele mexeu em tudo ali, porque nós jogamos com jogadores que chegaram de madrugada. Por que os outros clubes não podiam jogar assim também? Não é questão de se beneficiar, é questão de igualdade, afirmou Pedrinho. A crítica estende-se também à falta de preocupação da CBF com o próprio produto que administra, o Campeonato Brasileiro. Pouco se lixando para o Campeonato Brasileiro, que é produto deles mesmos, disse, enfatizando a necessidade de a entidade considerar o impacto de suas decisões em todas as competições, e não apenas em eventos específicos. A CBF, por sua vez, chegou a solicitar à Conmebol que retirasse a presença de times brasileiros da fase preliminar da Copa Libertadores de 2025, com o objetivo de aliviar o calendário e criar uma maior flexibilidade para as datas das partidas. No entanto, até o momento, esse pedido não foi atendido, o que agrava a situação para os clubes nacionais. A posição de Pedrinho reflete uma preocupação maior com a gestão do futebol brasileiro e a necessidade de um planejamento mais equilibrado que leve em conta os interesses de todos os clubes, não apenas daqueles que participam de competições internacionais de grande porte. A falta de um período adequado de férias para os jogadores pode resultar em queda de desempenho, aumento de lesões e insatisfação tanto dos atletas quanto dos torcedores. Essa insatisfação é compartilhada por outros dirigentes e profissionais do futebol, que veem na sobrecarga de jogos e na falta de descanso um problema crônico que precisa ser resolvido. A saúde dos atletas, a qualidade dos espetáculos e a competitividade das competições estão em risco se não houver um equilíbrio adequado no calendário. Pedrinho enfatiza que não se trata de uma briga pessoal com a CBF, mas sim de defender os interesses do Vasco e lutar por igualdade no futebol brasileiro. As pessoas falam, não briga com a CBF. Mas eu vou brigar pelo Vasco, afirmou. Sua postura mostra um compromisso com o clube e com a busca por soluções que beneficiem o esporte como um todo. A discussão sobre o calendário também levanta questões sobre a valorização dos campeonatos estaduais. Se os grandes clubes optarem por utilizar times alternativos ou reservas nas primeiras fases, o nível técnico das competições pode ser afetado, assim como o interesse do público e dos patrocinadores. Em resumo, as críticas de Pedrinho ao novo calendário da CBF para 2025 evidenciam a necessidade de um diálogo mais profundo e colaborativo entre os clubes, federações e a entidade máxima do futebol brasileiro. É fundamental encontrar um equilíbrio que permita a realização das competições de forma justa, respeitando os direitos dos atletas e garantindo a qualidade do futebol apresentado aos torcedores. A busca por soluções alternativas, como ajustes nos formatos das competições ou acordos entre as federações, pode ser o caminho para minimizar os impactos negativos dessas mudanças. O que fica claro é que a questão não se resume apenas ao Vasco, mas envolve todo o cenário do futebol nacional, que precisa se adaptar às demandas internacionais sem sacrificar a integridade e a saúde dos seus principais protagonistas, os jogadores. Agora é com vocês, Nação Vascaína.
O que acham do Kleber Andrade como casa provisória do Vasco? Será que Coutinho vai conseguir fazer a diferença nos jogos finais? E o calendário da CBF? Concordam com as críticas de Pedrinho? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Vamos juntos fortalecer o Vasco e manter nossa torcida sempre bem informada. Saudações cruzmaltinas!